Olá, tudo bem? Na sequência desse vídeo, você vai assistir uma live com a participação da doutora Aline Telles, que é a nutricionista. Para quem acompanha o meu canal sabe que a doutora Aline acompanha a minha família desde que o Gabriel era bebezinho. Foi ela quem fez a introdução alimentar dele e em parceria dela, que vira e mexe, eu trago vídeos sobre introdução alimentar aqui pro canal. Dessa vez ela participou comigo de uma live sobre o apoio à amamentação. Foi uma live onde ela trouxe muitas informações interessantes, especialmente para quem está amamentando, mas, por exemplo, eu que já amamentei 2 filhos, informações que eu mesma desconhecia, como, por exemplo, a quantidade que o bebê precisa mamar, quando a gente sabe se o que o bebê tá mamando é o suficiente, por que as indústrias não apoiam o aleitamento materno, no que o aleitamento materno está relacionado à sustentabilidade. Enfim, foram muitas informações relevantes e eu te convido para assistir agora. Sei que esse ao vivo foi marcado para as 8h30 da noite, mas eu comecei um pouquinho antes, porque como eu sempre deixo salvo os vídeos de live nos quais eu participo lá no meu canal do YouTube, eu achei por bem iniciar um pouco antes e deixar alguns recadinhos que eu considero importante aqui, até que eu chame a minha convidada, a doutora Aline, nutricionista. Boa noite para quem está chegando. E eu queria falar o seguinte, eu deixei alguns links que eu considero relevantes para o assunto que a gente vai falar. Esses links são justamente sobre uma consulta que eu fiz com a doutora Aline lá na época do Gabrielzinho. A doutora Aline, ela acompanha a minha família desde que o Gabriel tinha poucos meses. Foi ela quem foi a responsável pela introdução alimentar do meu filho e com isso eu pude me informar mais sobre esse universo da amamentação. Ela me deu essa aula e eu disponibilizei esses vídeos, tanto a introdução dessa consultoria como o vídeo 1, o vídeo 2. Também tem a minha experiência com relação à amamentação, como que foi. Também contei sobre a minha experiência com o final da amamentação do Gabriel. Além disso, eu tenho um blog materno, para quem não me conhece, para quem está chegando agora. Eu falo sobre questões de maternidade há bastante tempo, tanto no meu blog quanto no meu canal do YouTube. E eu tenho alguns parceiros que eu considero de peso e que eu acredito que são indicações muito valiosas para mães. O perfil Paciente Ciente, mandado por um médico dermatologista. O que é mais legal é que quase que diariamente ele abre caixinhas de perguntas para você fazer perguntas sobre saúde, sobre beleza, e aí vira e mexe ele tá explicando coisas sobre bebês, sobre gestantes, bem-estar. O bem-estar é um estúdio de pilates, ele é para todo mundo, mas você tem a possibilidade de fazer um preparo para o seu parto, humanizado, natural. E além disso, que eu acho mais especial, você pode ir com o seu bebê fazer a sua atividade física. Falar sobre a Gil Ramos Consultoria. A Gil, ela é doula e ela é aromaterapeuta. Mais descontraída, aquela parte do enxoval. Eu queria falar dos produtos do Ateliê Santa Curiosidade, que foi quem fez vários produtos durante a minha gestação do Gabriel. Com nós mulheres, porque eu acredito que essa fase de gestação, essa fase de pós-parto, muitas vezes dá uma abalada na autoestima. E aí a gente tem a Vanessa Kreiner, que ela é consultora de beleza, produtos para pele e para maquiagem, inclusive esse batom aqui é dela. Por fim, eu quero falar da página que eu sou uma das produtoras, que é Emocionalmente Consciente, que a gente fala muito sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, desenvolvimento pessoal de maneira geral. Quero falar da doutora Aline, só que ninguém melhor do que ela mesma. Oi, Boa noite. tudo bem? Tudo, Li, Boa você? noite, também. Eu sou a Aline Telles, sou nutricionista materno-infantil, mãe do Gael que está a caminho. Trabalho já há 8 anos com nutrição materno-infantil.
Tem uma consultoria de nutrição escolar, então, para dar suporte para as escolas, indo na Comadre. A Comadre é uma casa de assistência ao parto humanizado multidisciplinar, com atendimento, né, multidisciplinar. Então, lá eu atendo a gestante e depois o bebê na fase de introdução alimentar e enfim. Sou consultora de aleitamento materno, com atendimentos a domicílio, para dar suporte, né, para a mãe nessa fase que a gente acha que é um processo super natural e a gente vai conversar que não é bem assim. Sou de doula, não atuo como doula efetivamente, né, Isso eu não sabia, Li, isso eu não Pois sabia, é. legal, não sabia. Mas, enfim, por conta da demanda toda, já acompanhei alguns partos, né? Mas não Que deve ser efetivamente maravilhoso. é sensacional. A ideia é ter um olhar diferenciado e humanizado na nutrição, voltado para a mãe e para o bebê, né? Porque às vezes tem atendimento nutricional, mas a questão é se preocupar só com ganho de peso, e a gente descobre que a coisa é muito mais ampla do que, né, tudo Eu ia isso. começar Então, acho que perguntando para você sobre essa semana. aqui no Brasil a gente tem o Agosto Dourado, então não é só essa semana, agosto todo é um mês de conscientização do aleitamento materno, em prol da gente conseguir medidas públicas que garantam o aleitamento materno. Para o mês, a gente tem nessa semana, que acaba amanhã, a SMAN, que é a Semana Mundial de Promoção do Aleitamento Materno. Alguns órgãos que regem algumas promoções e algumas atividades de aleitamento materno, e aí eles sempre determinam por ano um tema que vai ser trabalhado, e aí todos os profissionais se alinham para poder fazer ações e promoções dentro daquele tema da SMAN. Então, esse ano é a sustentabilidade e a amamentação. Esse tema ele foi escolhido, ação com a sustentabilidade, a partir de que, provavelmente, a gente reduz muito o lixo. Economiza. Então, a gente vai primeiro reduzir a questão de lixo, porque a indústria vai gerar lixo para produzir uma fórmula que possa ser usada em substituição do leite materno. Para a produção desse tipo de fórmula, é exorbitante a quantidade de água e de energia que precisa para o maquinário eficiente para a produção desse tipo de fórmula infantil. Para a ordenha dessas vacas, também precisa-se de energia e água em quantidade super abundante. Se a gente pensar, querendo ou não, a amamentação nada mais é que um processo natural. A gente voltar, assim, essa é a nossa raiz, né? E somos mamíferos. Então, a base é essa, não é pegar uma latinha com um pó. A raiz da questão é a natureza. E a gente foi perdendo isso ao longo do tempo e isso foi, consequentemente, impactando na sustentabilidade também. É uma questão financeira, é uma questão política, é uma questão ambiental. Ela envolve muitas questões além do só a mãe querer amamentar, né? Eu ia te perguntar assim, toda mulher pode amamentar? Toda mulher pode amamentar. Toda mulher pode amamentar. Eu acho que a gente tem que partir desse princípio. É claro que existe aquele 1% de alguma mulher que tem um polimorfismo genético, muito raro, são situações em que a gente não encontra na rotina. E para você ter uma ideia, Mi, no Brasil a taxa de aleitamento materno é de 54 dias. Então, eu fiquei chocada com isso. Eu achava que a maioria fazia pelo menos os 6 meses. Eu achava. E eu fui ver que não. E eu fiquei chocada com essa informação. 46% das crianças são desmamadas ainda no primeiro mês de vida. 46%, quase metade das crianças. Então, e vocês acreditam, vocês que trabalham com isso, que a falta de informação é o principal fator? Com certeza tem múltiplos fatores. Acho que a falta de informação da mulher, a falta de preparo do profissional de saúde, até a via de parto, né, pode influenciar numa melhor amamentação ou não. Então, e principalmente acho que a questão de cultura. Se a gente pensar nas fases em que acontece o desmame, normalmente os desmames que acontecem no primeiro mês são fórmulas que já foram introduzidas ainda na maternidade. Que tem maternidade que oferece a fórmula para o bebê sem o consentimento dessa mãe? Existe isso? Muito. E aí ele não pega depois o peito? Eu fiquei chocada com isso.
Pensa que existe uma questão, primeira, de logística dos hospitais. Amamentar, nem todo o processo é natural. A gente acha que o bebê vai sair mamando. Nem todo bebê pega logo no começo. Então, ela precisa de apoio e de suporte de um profissional de saúde ali naquele início. Muitas maternidades, principalmente se a gente pensar no SUS, são 20 leitos para uma enfermeira. Para você ajudar uma mamá deficiente, você tem que ficar no mínimo, a gente está falando de 30 minutos ali com aquela mulher. Então, o que eu vejo que acontece? Ah, mãezinha, coloca no peito. Não pegou? Ah, então vou trazer uma forma, porque esse bebê vai entrar em hipoglicemia. A respaldar a parte dela, né, da parte do profissional de saúde, é preferível que eu já resolva de uma forma mais rápida e eficaz. Quando a gente sabe que isso, na verdade, não é nem de perto, nem de longe o ideal, né? Então, assim... Então, eu já ouvi falar que o bebê ele nasce com uma reserva para e que 48 horas. É bastante, né? Quase o tempo que você tá internada. E aí... Nos últimos... É desespero da maternidade, então. É desespero. No último congresso que a gente teve, foi bastante falado que bebês a termos de mães que tiveram uma gestação sem alterações, eles não vão entrar em hipoglicemia. Não tem por que gerar essa pane da hipoglicemia para já introduzir uma fórmula precocemente. Existem casos, por exemplo, mães de diabéticas gestacionais, que o bebê tende a ter uma hipoglicemia. E para isso existem protocolos onde do momento que o bebê nasce, a cada 4 horas vai furar lá o pezinho do bebê para avaliar a glicemia e assim ver o que vai se fazer. E uma coisa que eu sempre falo assim, se nós adultas, eu, você, se a gente tiver uma hipoglicemia e passar mal e for num pronto-socorro, quando chegar lá, eles vão dar leite de vaca para a gente tomar ou vão dar glicose? Por que que no Brasil o protocolo... Quando o bebê, vamos dizer que assim, efetivamente esse bebê está com risco de hipoglicemia, mediu o destro, está baixando. Por que que as maternidades não têm como protocolo colocar uma gotinha de glicose via oral, por exemplo? Entendi. Então, tem que usar um produto ultraprocessado a partir de leite de vaca que não faz sentido nenhum. Ou por que que, esse bebê está com dificuldade, vai entrar em hipoglicemia, por que que eu não ajudo esse bebê a mamar no peito, então, para essa glicemia subir? Mas não é suficiente. Existe isso de não ser suficiente, o do peito? Não existe. Não existe. Existe se você colocar limites de horário. Então, cada bebê, ele vai ter uma força maxilar para mamar uma quantidade X de leite por mamada. Tem bebê que precisa mamar de meia em meia hora, para ser suficiente, tem que bebê que mama de 1 em 1 e tem bebê que mama de 3 em 3. Por isso que a gente chama que o ideal é a livre demanda, conforme a necessidade do bebê. O leite só vai ser insuficiente para essa mãe que cria esse protocolo do terrorismo do ganho de peso. A maior briga é com do esse terrorismo pensamento. Do ganho de peso. Então, primeira coisa que a gente tem que ter noção é que o que eu sempre falo, um bebê de mamadeira é uma fórmula idêntica que o bebê vai tomar ali a cada 3 horas. Então, o ganho de peso daquele bebê vai ser linear. Ele ganha 30 gramas dia todo dia, porque ele mama a mesma coisa. Entendi. O leite materno, o nosso corpo é tão inteligente que quando o bebê encosta a boca no seio, ele entende a necessidade do bebê e ajusta a produção de leite e de nutrientes de acordo com a demanda daquele bebê. Então, se hoje está mais calor, o leite tem mais água. Se hoje está mais frio, tem mais gordura. Mãe de menino tem mais gordura. Bebê prematuro, o leite tem mais gordura. Depois do dia que você dá a vacina, o seu leite vai ter mais anticorpos. O leite, ele é modificável. E, obviamente, se ele é modificável, até a Mi falou da cor do leite, ele chega até a mudar a coloração mesmo. Chega a ficar mais esverdeado quando está após a vacina, né? Mais amarelado quando tem mais gordura. Então a natureza é perfeita com relação a isso. E como ele não é igual todos os dias, o ganho de peso não é igual. Às vezes o bebê ganha no começo 40 gramas, depois ele cai para 30, depois ele cai para 20, aí ele volta para 35. E assim ele faz a sua curva e o seu ganho de peso. A Organização Mundial da Saúde fala que nos primeiros 3 meses de vida tem que ter no mínimo 20 gramas dia. Ou seja, 30 já é muito acima disso. Entendi. O que acontece com o terrorismo de ganho de peso é que criam-se metas irreais. As coisas que, como uma experiência, se eu puder deixar, né, de legado aí nessa live, eu diria que se o pediatra
tá insistindo numa coisa que não é o seu íntimo que tá pedindo, peça outra opinião, sabe? Troca de Eu pediatra. pergunto, e o pediatra avaliou a mamada durante a consulta? E a gente tem que se questionar se aquela informação que veio faz sentido para mim e para minha família. Se não faz, eu Sim. vou procurar outras linhas de pensamento. Você Aham. pensar uma coisa muito esdrúxula, porque eu nunca penso numa comparação melhor, mas o Faustão e a Tata Werneck, com 6 meses de idade, você acha que eles pesavam a mesma coisa? Claro que não. Nunca! Claro que não. Porque as pessoas comparam muito e isso deixa mais confusão do que ajuda, né? Li, sabe o que eu queria te perguntar? Quando é a hora de uma mulher buscar uma consultoria de amamentação? O ideal, né, a gente sabe que o ideal não atinge todo mundo, é buscar, se você tiver com uma condição financeira, porque é um serviço hoje somente particular, ainda na gestação. Porque você se Tá. prepara já para não cair nessas pegadinhas do Não é no hospital, problema, né? Muitas procuram no problema, quando o bico já tá caindo. machucado, quando já tá muito difícil. Se você conseguir estar preparada antes, né, para saber o processo, saber o que fazer, quem procurar caso aconteça alguma coisa, eu acho que já ajuda muito. A mulher depois no pós-parto, se surgir qualquer dificuldade, aí sim ela tem que, obviamente, antes até talvez, ou simultaneamente com a ajuda do pediatra, procurar uma profissional do aleitamento materno que vai ter um olhar específico. A maioria deles, eu acredito que nem olha para isso, né? Infelizmente, eu acho que esse a gente está falando em termos de ideal, porque eu não lembro. E olha que no meu primeiro filho, eu passei por 11 até escolher. Me chamem de doente, de neuróticos, o que quiserem, mas eu passei por 11 até eu escolher em quem que eu ia ficar de fato. Um deles olhou Se como que importou com era, isso, né? ninguém perguntou, entendeu? Era focado só no bebê. E eu acredito que realmente ajude muito a mãe se ele tiver um olhar atento para esse aspecto também, né? Coisa que é importante a gente falar também, que mesmo as pessoas que não têm uma condição de contratar uma consultora, Brasil é referência em bancos de leite humano. São pessoas que são atendidas pelo SUS. Então você pode ir ser Que atendido legal. gratuitamente por profissionais que entendem de amamentação. E Porque aí, muita mulher fica perdida nessa hora. E aí ela tá isso, né? amamentando, ela já tá fragilizada, ela já tá passando por um pós-parto e muitas vezes o que ela escuta ao redor dela é: ai, para com isso, vai ficar sofrendo, dá logo a mamadeira, E entendeu? sabe por quê, Mi? Porque se a gente pensar historicamente, pensa aí a sua bisavó. Não tinha mamadeira, amor, ou era peito, Tá. né? E não tinha isso. Quando a gente pensa nos indígenas em 1500, né, quando a gente teve o descobrimento do Brasil, não tinha isso. Com a Revolução Industrial, eles começaram a criar as primeiras mamadeiras. Então, para você ter uma noção, em 1870 foi criada a primeira mamadeira, que era um pó que era adicionado ao leite de vaca. E aí o marketing desse pó é um pó idêntico ao leite materno. Então, aí que o marketing começou a trazer esse Entendi. tipo de informação. Depois, um pouco mais para frente, eles começaram a bater nos consultórios dos profissionais e aí vender assim, olha, aqui tem um milagre que resolve tudo. Por isso que em 1900, agora na década de 80, a gente teve um boom do desmame comercial. Se você pegar a faixa etária aí de 30 e poucos anos, a maior parte das pessoas acabou consumindo mamadeira. A Entendi. maioria. E essas fórmulas são completamente precárias. Ainda Ainda. hoje, é isso que eu ia te perguntar, O leite, existe alguma que se aproxima do leite materno? o leite materno ele tem mais de 200 substâncias que ainda não conseguiram ser estudadas. Então, só para começar a conversa. Caramba! Vi, assim, do meu marido, tipo, ah, tá muito difícil pra você, então vamos dar uma madeira, entendeu? Sim, E era um desabafo, porque não é fácil mesmo, não né? é? Você acaba ficando privada de sono, privada de liberdade, privada, né, da sua vida mesmo. Você é uma doação, é um período que a gente se doa para esse bebê. E tem toda uma adaptação, tem todo um processo, e a família lá, tipo, dá logo uma mamadeira, dá logo uma mamadeira. Na realidade, querem ajudar, mas acaba mais atrapalhando. Então, eu acredito que quando a gente fala em apoiar o aleitamento materno, vai além de falar somente com essas mães, né? Vai Sim. além disso, vai
falar com a família também. Quando você vê, na verdade, acolha essa mulher, escute essa mulher, sabe? Esteja ali como uma presença e não como mais uma vozinha para falar nesse ouvido, porque não é o que ela tá precisando agora. O papel da consultora de aleitamento materno, eu falo que acho que 60% do atendimento é ouvir aquela mulher. Ela só quer falar que tá difícil, mas que ela tá ali e que tá difícil, e ela quer ouvir de alguém, tipo, vai passar, que não julgue. tá tudo bem. E que não julgue, Eu tô né? com você, entendeu? Pode falar que eu escuto, tipo, né? o básico é esse, né? A gente vem de uma cultura também que a criança não pode chorar, né? E aí tudo é fome. Coitada da Ou criança. cólico, tudo é fome. São dois... É a única ferramenta dela, né, Se ela tiver Judira? uma coceira no dedão do pé, Como é que ela avisa? Judiação. então bebês choram. Sim. E as pessoas têm que ter essa noção. É a mesma. Existe um estudo com relação a isso que a Ká falou. Tem um estudo que fez. Perguntou para mães de que amamentavam exclusivamente. Quantas vezes por noite seu bebê acorda? E aí perguntou para mães que usavam só fórmula infantil. Quantas vezes por noite seu bebê acorda? Sabe qual é a média? Qual? De ambas as mães, 3 vezes à noite. Ou seja, jura? Eu sempre achei que o bebê da fórmula dormia a noite toda. Acordam, porque eles são bebês. Não resolve. É isso que é a questão. Tanto é que muita gente, e aí a gente está falando de uma amamentação mais prolongada, às vezes com um bebê já de mais de 1 ano e meio, e às vezes a mãe está, né, exausta, porque a privação de sono eu acho que é o que mais pega. É o que mais pega. Aí se você avaliar, assim, essas mães, elas vão acordar do mesmo jeito. Então, é lógico que a fórmula, ela tem um tempo de digestibilidade mais longo. Então, o bebê, ele sente empachamento, que é uma proteína que ele não está pronto para digerir. Então, a gente tem que pensar que o leite da vaca, ele foi feito por bezerro, né? No caso. Sim, eu já ouvi que é o ideal que nem a gente tome, né? Nem adulto, né? Porque não faz sentido. Para você ter uma noção, o leite materno, 70% dele é à base de lactose. A gente produz lactase com eficiência até os 5 anos de idade. E depois disso, a gente reduz. Por isso que a gente tem muitos adultos com intolerância à lactose. A gente troca pelo leite de vaca, mas o nosso corpo já não tá mais pronto, né, para aquilo, porque não teria necessidade. A gente também tem que ter um olhar muito para a amamentação que a gente chama de prolongada, né? Porque no Brasil a gente tem uma cultura que um bebê de 1 ano mamando é um bebê grande. Nossa, caramba, com 1 ano é grande? E aí tem muito isso. Muitas mães que amamentam até 2, 3 anos, elas sofrem muito preconceito, muito. Daí mamar o leite da vaca, tudo bem. Entendi. Mamar o leite da mãe dela, que é um alimento para o próprio humano, não é legal. Essa relação que a gente tem, e uma das coisas que a gente estava estudando, assim, isso é mundial, não é no Brasil. Não é só aqui. Acho que tem melhorado muito essa questão, porque as mães estão se empoderando, mas ainda é muito precário. Eu sempre comparo, se você pegar o macaco, que eu acho que é o mamífero mais próximo do ser humano, assim, eles amamentam até a troca de dentição, que é por volta dos 5, 6 anos. E a gente produz lactase com eficiência até os 5 anos. Não tô falando que todas as mulheres têm que amamentar até os 5 anos, não é isso. Mas um bebê de 1 ano mamando não é um bebê grande. Eu acho que é essa relação que precisa. E é do respeito, né, Li? Que acho que é a mesma briga lá que a gente estava falando, né, na romantização. Deixar as pessoas livres para elas escolherem o que é o melhor para elas, né? E é isso que eu acho que falta muito ainda. Mesmo a escolha de não amamentar, eu acredito que ela pode ser feita desde que essa mulher esteja informada, né? Porque é muita falta de informação. E pela cultura que a gente vem. Se você pegar aí, né, quando a gente teve a colonização, as mulheres brancas da burguesia da elite, elas não amamentavam, porque isso não era chique. Então tinha amas de leite. As mulheres, né, negras, enfim, marginalizadas, elas que amamentavam os filhos das mulheres brancas. E que bom que tá quebrando isso, né? Que bom que cada vez mais tá se falando sobre, que bom que hoje tem a Semana Mundial, né, para falar sobre essa importância. Ao mesmo tempo que a gente levanta as bolas das questões que tem pra gente cuidar, eu acho legal a gente ver as evoluções também, né? O importante é empoderar aquela mulher. Então, assim,
Tem fases que o bebê ele vai mamar 10 minutos e vai ser suficiente, tem fases que ele vai mamar 1 hora e vai ser suficiente. E não tem por que uma mamada ser ruim ou ser boa. Tem fases em que ele vai mamar a cada meia hora, 1 hora, e tem fases que ele vai espaçar e vai mamar a cada 3 horas. Por isso que a livre demanda e perceber o bebê é o mais importante. Essa conexão que a mãe precisa ter com o bebê para ir entendendo as necessidades daquela criança. Isso que eu ia te falar, ficar 45 minutos com ele num peito, depois troca pelo outro. Depende da força maxilar, cada bebê vai ter o seu tempo. Como que a gente sabe que o leite está sendo suficiente? Porque a maior insegurança é porque não tem uma medida igual da mamadeira, né? Tipo, não dá para saber quanto foi. Até porque muitos chupetam, dormem, depois acorda, voltam a mamar. E aí sempre tem essa dúvida mesmo. Tipo, foi suficiente, não foi? O que a gente fala é, tem que ter fralda de xixi. Toda fralda tem que ter xixi. Isso mostra que o bebê não está entrando em desidratação. Isso é o principal ponto. O cocô não é o mais importante nesse momento, porque o leite materno ele é tão maravilhoso que ele pode ser 100% absorvido e ele não vai gerar resíduo. Nossa, que legal! Então, quando a gente fala que um bebê em aleitamento materno, tá? Não em fórmula, ele pode ficar até 10 dias sem evacuar, é porque é eficiente, porque se absorveu tudo, não tem o que gerar. E ele não vai ter cólica, ele não vai ter dor, ele não vai ter desconforto, porque, né, não tem nada, tá tudo bem. Entendi. Nossa, interessante isso. Não sabia que até 10 dias, tipo, beleza, sabe? Beleza. Lógico que depois, se usa fórmula, ou depois que começou a introdução alimentar, não. Tem que, comeu, tem que ter resíduo. A gente tá falando só de aleitamento materno exclusivo. E acompanhar o ganho de peso é importante. Mas aí é o que eu tô falando, o ganho de peso real, não esse ganho de peso superestimado, que é o que a gente vê hoje em dia. Existe uma tabela da Organização Mundial da Saúde, se você pegar essa tabela, tem quantos gramas de a média no mundo de bebês ganhou no primeiro mês, no segundo, no terceiro. Esse número ele vai caindo. Então, para você ter noção, um bebê de 6 meses, a média de ganho de peso dele é em torno de 7 gramas dia. Tem a pressão do profissional de saúde que não apoia e que não tem informação para manter essa amamentação. A gente tem pressão dessa família que fala que esse bebê vai ficar apegado, né? Que esse bebê vai ficar viciado no peito, faz o peito de chupeta. Fica chupetando, não tá mamando. Que nem a gente fala, né? Não é faz o peito de chupeta, faz a chupeta de peito, porque quem veio primeiro foi o peito, né? E o aleitamento materno não é só nutrição. É muito mais do que isso. O bebê, se ele estiver inseguro, se ele estiver com frio, ele vai mamar e às vezes ele não vai mamar eficientemente. Ele vai para o peito só para trazer conforto. Porque no peito ele tá ligado ali, ele ouve o batimento cardíaco da mãe, ele sente a temperatura da mãe, ou seja, tudo aquilo que ele conhece como normal, que é o que ele vivia no útero, ele sente ali, né? Tudo bem ele fazer sucção não nutritiva, que é o chupetar. A gente volta a dormir depois de uns anos. Um dia chega esse dia. Qual é o maior motivo hoje das mulheres pararem essa amamentação tão cedo? O primeiro mês é por a pressão do peso salar, né? Ou pelo tipo de parto. Às vezes pode passar daquelas 48 horas e a mulher realmente não ter a decisão. Pode passar? Eu achava que não passava. Mesmo a mulher colocando no peito para estimular, pode passar das 48. Mas aí o que acontece? No começo, toda mulher, eu vou dizer 99% das mulheres, vai produzir colostro. E o colostro, ele é suficiente nesse começo. Então, não quer porque não descer o leite efetivo, é que precisa de uma fórmula. Mas ela precisa saber que o colostro é suficiente. Então, o estômago do bebê cabe 3 ml nos primeiros dias de vida. Nossa, você pegar uma tampinha de xarope, é aquelas que cabe 20. 3 ml é nada. Então, 5 ml de remédio que a gente dá é meia tampinha, né? É nada. Então, ela tem que ter noção que mesmo que tenha saído só 2 gotas, que aquela gota amamentou. Ele tá alimentado. Ele vai querer mais 2 gotas. Depois disso, eu acho que a principal crise é com 4 meses. Infelizmente, a gente tem um sistema político onde a licença maternidade no Brasil é de 4 meses. Quando a Organização Mundial da Saúde preconiza 6 meses de amamentação. Muitas não têm condição de ter uma bomba elétrica eficiente para fazer a ordenha eficiente para deixar. Nem informação, às vezes, de como tirar o leite, como armazenar. 4 meses é um outro período bastante decisivo com relação a isso. Talvez seja o mais crítico, né? A terceira crise é com 6 meses. Normalmente a mulher tem
A carga mental da casa é toda dela, a carga mental e física de cuidados com o bebê é toda dela. Então, aos 6 meses, ela se vê como cumprir o mínimo da minha obrigação. As mulheres acabam desmamando porque, nossa, eu já me doei horrores, eu preciso ter um pouco de independência. O tratamento materno é uma doação muito grande por parte da mulher. Porque a mamadeira, o vô dá, o pai dá, a babá dá. Sim, o aleitamento você tem no máximo 3 horas de liberdade condicional, né? Tipo assim, condicional de estudar tudo à minha volta para poder amamentar, realmente. E isso 3 horas quando o bebê tá maiorzinho, lá nos 6 meses e depois. E a mamadeira qualquer um dá-me. Hoje a gente fala muito de exercer a paternidade mais ativa, para os homens participarem mais, porque se essa carga mental tiver reduzida, se os cuidados com o bebê estiverem compartilhados, será que ela não consegue amamentar mais tempo? Você concorda? Sim, super, super. Eu acho que é uma questão muito importante e cada vez mais, assim, eu não sei, às vezes eu me acho otimista, porque cada vez mais eu vejo os homens nesse movimento de participar e considero isso de uma importância absurda, porque tudo que essa mulher precisa, especialmente no começo, nessa adaptação dessa vida, né, dessa nova vida, é um apoio. E o homem tá ali, a gente conversando na live da romantização da maternidade, nem que seja para oferecer uma água, nem que seja para pôr para rotar depois que essa mulher amamentou, nem que seja... Já ajuda. A frase que fala que é preciso uma aldeia para se criar uma criança. E é uma das coisas que eu mais defendo. Gente, eu acho essa frase muito legal, muito legal. Então, quando a gente fala assim, ai, aquela mulher não amamentou, foi a mãe que escolheu. Não, não foi a mãe que escolheu. Ela não teve apoio nenhum. É real que a mulher não tem que sentir dor para amamentar? É real. Né? Ah, bom, porque eu senti dor e eu achei que não teve bem. nada de errado com isso, entendeu? A dor, ela tá associada primeiro a um processo de adaptação, então a nossa mama não é usada, e aí você começa a cada 1 hora a ficar com uma coisa contínua ali. Vai gerar um incômodo, não tem como, né? Assim, a maior parte das mulheres vai sentir um incômodo. E a fissura, que é o que mais gera dor, ela tá associada com uma pega incorreta. Não é, ai, a minha pele não tá muito fina ou não tá calejada, não é isso. É a pega incorreta que leva à fissura. E aí, por mais que a mãe preste toda atenção naquela mamada da madrugada, que você tá totalmente desnorteada, você põe de qualquer jeito, pegou, pegou. As mulheres vão passar por algum processo de dor, mas aí, se bem orientadas, né? Elas vão saber conduzir. Eu sentia tanto no mamilo, como também lá dentro. Tipo, eu sentia como se fosse uma pontada lá dentro, sabe? Nos primeiros dias. Durou pouco, mas sentia como se tivesse alguma, tipo, uma coisa me agulhando lá dentro, sabe? Mas, se a gente pensar na preparação para o corpo, agora eu que tô gestante, na gestação o mamilo já fica mais sensível. Às vezes a água do chuveiro incomoda já. Então, olha ainda existe ama de leite? No Brasil é proibido a amamentação cruzada. Então a gente não pode indicar e nem defender e nem valorizar uma mulher que amamenta o filho do outro. Mas pela doação do leite para o banco de leite, aí, sim, né? Porque aí o banco de leite vai fazer um processo de esterilização adequado para poder ofertar. Mas não você pegar o filho do outro e pôr no seu corpo. E aí, eu não queria que ela acabasse. Eu te tenho mais perguntas. A gente falou há pouco que toda mulher pode amamentar. Por que algumas recorrem ao banco de leite? Tem o leite, ela poderia tirar o leite. Por que ou ela não tem o leite? Às vezes ela acha que está insuficiente, na verdade não está. Ela está passando por um processo de terrorismo de ganho de peso, ela está passando por dor. Então, a gente falou de fissura, mas existem mastite, candidíase mamária, outras intercorrências que podem acontecer. Que proíbem ela de amamentar. E ela vai precisar da ajuda do banco de leite. Então, e você acredita que essas intercorrências, com a informação, com a consultoria de amamentação, a gente evita a grande maioria? Evita a maioria 100%. São possíveis de evitar com informação. Por que já levou uma infecção?
porque não teve um acondicionamento adequado, porque abafou esse seio. Eu ficaria aqui a noite inteira com você, eu amei. Eu perguntei as coisas que eu separei aqui, eu não sei se você falou tudo que você separou para falar, se você quer fazer alguma consideração final. Não, acho que é isso. Várias coisas, né? Ducto entupido, olha lá, cerveja infecções. dá leite, cerveja preta dá leite. Não, mas A mulher pode beber e amamentar? Realmente vai pro leite? vai pro leite, mas vai só o metabólito do álcool, não vai o álcool direto igual é na gestação. A mulher tomar uma dose de álcool, até 2 horas depois ela ficar sem amamentar, já não tem mais nada no leite, ela pode continuar amamentando. Entendi. Isso também é uma coisa que é super importante se falar, porque essa mulher ficou privada de vida social, de um monte de coisa, um monte de tempo. E aí, chega no ano novo, ela quer tomar uma taça de champanhe, o povo julga. Sim, tá tudo sim. bem, o bebê dela não Ou vai então ficar ela acha que ela privado. precisa parar de amamentar para se dar o luxo de tomar essa taça, Não. né? Li, a gente vai cair em 43 segundos. Gente, eu queria agradecer muito. Eu amei, Li. A gente eu acho que volta a gente a falar. tinha mais assunto ainda. Muito bom. Queria agradecer toda a informação que você trouxe. Eu queria agradecer todo mundo que participou. Obrigada pelos comentários, obrigada pela participação. Obrigada muito para você, por essa parceria, Obrigada, por eu amiga. sempre poder contar com você e com as suas informações aí que são muito importantes e muito bacanas. Obrigada, viu? Combinado. Um beijo, viu? Boa noite, bom final de Boa semana. noite. Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Obrigada. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.